A paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã. Que alegria nós estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Aqui quem vos fala é o evangelista Joel Ramos e hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo do livro de 1 Reis, mais especificamente no capítulo de número 10. Então, como todas as manhãs, tardes ou noites, afinal não sei a que horas você vai estar ouvindo esse áudio, eu te convido. Vamos estudar a palavra do Senhor? Meu querido, no último áudio nós estudamos o capítulo de número 9, onde nós vimos todo o momento em que Deus reitera a sua aliança com Salomão, o momento em que Salomão acaba decepcionando Hirão, que foi um dos ajudadores ali na construção do templo, momentos em que Salomão fortalece o seu reino e momentos em que Salomão adora ao Senhor. E quando nós chegamos no capítulo de número 10, a gente percebe que esse é um momento em que a palavra do Senhor nos demonstra que Salomão estava ampliando a sua influência. Tanto é que no capítulo de número 10, nós temos a descrição da visita da rainha de Sabá a Salomão, e ainda uma descrição das riquezas de Salomão. Então a gente percebe que Salomão ele era um grande empreendedor. E, além de negociar acordos com várias nações, ele cria uma força naval maravilhosa, ele contrata marinheiros girão para administrá-la, né? Então, porque os israelitas eram em grande parte um povo desassociado do litoral. E eles não eram assim tão dados a atividades marítimas, por exemplo. Então a gente percebe que Salomão dependia dos fenícios, que era um povo mais costeiro, para cuidar desse aspecto de seus empreendimentos. A gente também vê a importação de produtos do Oriente, que enche os cofres de Salomão e os ajuda a atribuir um aspecto mais internacional ao reino. E essa expansão certamente gera inúmeras oportunidades para os israelitas testemunharem de seu Deus aos povos pagãos. Mas não há registro algum desse tipo de ministério. Salomão ele tinha de manter um orçamento enorme e precisava de todo o dinheiro que podia conseguir. Numa viagem, por exemplo, as embarcações trouxeram de volta 420 talentos de ouro, cerca de 16 toneladas desse metal. Esses navios traziam ainda artigos de luxo, como marfim, macacos e pavões. E aí, por toda essa situação em que Israel, através de Salomão, amplia sua influência, nós temos a visita da rainha de Sabá, que foi, sem dúvida, motivada tanto pelos empreendimentos mercantis de Salomão, quanto pelo próprio desejo da rainha de conhecer o rei de Israel, ver as glórias de seu reino e testar a sua tão estimada sabedoria. Sabá era uma nação rica e altamente civilizada, situada na região sudeste da Arábia. E a rainha trouxe consigo presentes caros que também serviram de amostra daquilo que o seu país tinha a oferecer. Ela lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. E Salomão lhe disse o que ela desejava saber. Aquilo que ela ouviu e viu lhe tirou o fôlego, pois havia ouvido relatos, mas agora ela viu com seus próprios olhos toda a sabedoria de Salomão. O registro de sua visita nos dá a oportunidade de vislumbrar como era a vida no palácio. A rainha ela não fica maravilhada apenas com o palácio de Salomão, mas ela fica impressionada com as refeições que lhes são servidas, com as roupas e a conduta dos servos, a disposição dos lugares, dos oficiais, dos convidados, a riqueza incrível exibida sobre as mesas e ao redor delas. A gente percebe que ela caminha com Salomão ali pelos saguões particulares do rei que levavam até o templo, onde ela assistiu o rei adorando. A sabedoria de Salomão e a riqueza de seu reino, a
sobrepujaram de uma forma tão grande que, ainda que ela própria não fosse de modo nenhum uma indigente. A rainha levou presentes caros a Salomão, né? Inclusive uma grande quantidade de especiarias e 120 talentos que equivaliam a 4,5 toneladas de ouro. E Salomão ele retribui oferecendo o que ela quisesse de abundância ali das riquezas do rei. A rainha ela não pôde se conter e anunciou publicamente que Salomão e seus servos deveriam ser as pessoas mais felizes da terra, né? Só que a gente percebe que no final da sua vida Salomão ele escreve em Eclesiastes que tudo isso não passaria de vaidade, que tudo era vaidade. A gente fica imaginando, né, irmão, se aos poucos os oficiais e os servos de Salomão não se acostumaram com todo esse esplendor e o luxo da vida na corte, né? Especialmente com toda essa exibição extravagante de riqueza, né? A gente sabe até que Salomão escreve que melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação, né? E ouvir as palavras de Salomão, sim, poderiam empolgar os convidados de seus banquetes. Mas não era a primeira vez que os oficiais e servos ouviam aquele discurso. E um dos perigos de viver nesse tipo de situação é que nós começamos a nos acomodar e não dar mais o devido valor às coisas. E depois de um tempo, nós já não damos valor nenhum. E isso se aplica a tudo na nossa vida, inclusive a nossa vida espiritual, né? E a gente percebe que em determinado momento a rainha diz: bendito seja o Senhor teu Deus, né? Ela não estava declarando sua fé pessoal em Jeová. Naquele tempo, as pessoas criam em divindades territoriais. Cada país tinha seu deus ou seus deuses. E quando alguém deixava sua terra, deixava para trás também os seus deuses. E quando voltasse para casa, a rainha adoraria os deuses da sua terra, mesmo tendo visto as glórias do Deus de Israel e ouvido da sua sabedoria, né? E a gente percebe que Jesus, em determinado momento, ele elogia a rainha de Sabá. E ele não elogia ela por sua fé, né? Mas ele elogia ela pelo fato de que ela se esforçou ao máximo, viajando quase 2.500 quilômetros para ouvir a sabedoria de Salomão. Quando o Filho de Deus, aquele que é maior do que Salomão, estava no meio dos judeus, né? E Cristo ele retrata ali toda essa oportunidade que os israelitas estavam perdendo, né? E é interessante fazer um contraste desse relato do encontro entre Salomão e a rainha de Sabá com o primeiro ato de justiça de Salomão, quando ele recebe aquelas duas mulheres, né? Para julgar a causa delas. Elas eram mulheres do povo, enquanto a outra era uma rainha. Elas não tinham posses, enquanto a rainha era extremamente rica. No entanto, as portas do palácio estavam abertas para essas três mulheres que buscaram Salomão, e o rei procurou ajudar todas elas. Claro que a rainha de Sabá negociou um acordo de comércio com Salomão, mas não há evidência alguma de que tenha crido no verdadeiro Deus vivo. Sem dúvida, essa rede de comércio que Salomão estabeleceu contribuiu para o crescimento da economia de Israel e trouxe vários visitantes influentes a Jerusalém. Mas, pense comigo, será que ajudou a aproximar o rei e o seu povo de Deus? Israel não deveria ficar isolado da comunidade internacional, pois nós sabemos que Israel deveria ser uma luz aos gentios, mas também era necessário que se mantivesse separado dos pecados das nações que não conheciam o verdadeiro Deus vivo. O afluxo de mercadorias estrangeiras foi acompanhado de uma afluência de ideias estrangeiras, incluindo conceitos de religião e adoração e, por fim, influenciando ali, né, pelas esposas estrangeiras, Salomão acaba sucumbindo à idolatria, que é o que a gente vai ver no capítulo de número 11. Só que além do relato sobre a rainha de Sabá, o capítulo de número 10 também ressalta sobre as riquezas de Salomão, ou seja, sobre o momento em que Salomão vivia com esplendor. Quando Deus prometeu dar sabedoria a Salomão, ele também lhe promete riquezas e honra.
E, meu querido, não é pecado ter e nem herdar riquezas. Abraão era um homem extremamente rico que passou seus bens para o filho Isaque. E não há nada de errado em ganhar dinheiro honestamente. Mas amar o dinheiro e viver apenas com o propósito de adquirir riquezas, aí sim é pecado. Nas palavras do próprio Salomão, em Eclesiastes, nós vemos que quem ama o dinheiro jamais dele se farta. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Porque isso também seria vaidade. Alguém disse com sabedoria que é bom ter as coisas que o dinheiro pode comprar, desde que não se perca as coisas que o dinheiro não pode comprar. E a gente percebe que nesse momento da vida de Salomão, a renda anual de Salomão era de 666 talentos, ou seja, cerca de 22 toneladas e meia de ouro. Essa riqueza era proveniente de várias fontes, como por exemplo, impostos, pedágios e taxas alfandegárias, comércio, tributos de governantes vassalos e presentes que ele recebia. Seu uso de trabalho recrutado também era um tipo de renda, porque era preciso um bocado de dinheiro para sustentar o estilo de vida extravagante do rei. E depois da morte de Salomão, a gente até percebe que o povo protesta contra o jugo que pesava sobre eles e pede que essa carga fosse aliviada. É o que nós vemos em 1 Reis, capítulo de número 12. Sabe, por que Salomão precisava de 500 escudos em cuja confecção foi usada mais de 1 tonelada de ouro? Por que precisava de um trono de marfim recoberto de ouro? Por que ele e seus convidados precisavam beber de taças de ouro? Para que serviam os milhares de cavalos e carros? Que necessidade havia de ter 700 esposas e 300 concubinas? A gente percebe que ao procurar alcançar cada uma dessas metas, Salomão desobedece à palavra de Deus. E a gente sabe do que Deus fala ao seu povo em Deuteronômio 17, que o rei de Israel não deveria multiplicar seus cavalos, nem buscar esses animais no Egito. Ele não deveria também multiplicar as esposas, nem o ouro. Salomão não apenas adquiriu milhares de cavalos, como também se tornou negociante desses animais. Deuteronômio 17:20 chama a atenção do rei para o fato de que ele deve permanecer humilde diante do Senhor. Não é difícil crer que o coração de Salomão se enalteceu de orgulho, sentimento que, como o escritor de Provérbios nos diz, leva à destruição e à queda. Para o mundo daquele tempo, especialmente para o povo de Israel, Salomão tornou-se um modelo de riqueza e de esplendor. E sem dúvida havia muitos que o invejavam. Muitos que o invejavam. E sabe, meu irmão, quanto mais precisarmos acrescentar a nossos bens para que as pessoas nos admirem, menos riqueza e beleza verdadeira nós teremos. Davi teve profetas e sacerdotes que o aconselharam e até mesmo o advertiram e repreenderam. Mas, ao que parece, ninguém admoestou Salomão a dedicar mais atenção a edificar a vida em vez de acumular uma fortuna. E aí, a gente precisa lembrar, ali da pergunta que Cristo faz em Mateus 16:26. Do que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aí, meu querido, no próximo capítulo, nós vamos observar que o homem tão sábio acaba se tornando um insensato. Então eu aguardo você no nosso próximo áudio para nós estudarmos a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.